está vivendo hoje, né? E nós tivemos recentemente agora, depois do dia 7 de julho, a entrada em vigência de vários dos termos que foram regulamentados pela Resolução 4300. Então, é importante a gente falar disso também, para que vocês entendam, de fato, o que está funcionando na prática ou o que, pelo menos, deveria estar funcionando na prática, tá? E um dos pontos mais importantes é a regra de transição, né, que nós temos hoje da geração distribuída, essa janela que permite que as usinas que entrarem, né, com seu pedido de conexão até o dia 7 de julho de 2023, terão seus direitos garantidos, né, ou seja, a isenção completa dos custos de fio por 25 anos. Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Eu vou trazer a questão mais conceitual e eu convidei o Flávio, né, que é um especialista no assunto e um grande amigo também, para falar, né, na prática como que isso está funcionando, como está acontecendo o relacionamento com a concessionária, quais são as dificuldades que eles têm enfrentado nessa questão de pedidos de conexão, a parte técnica, o que tem sido cumprido na lei, o que não tem sido. Então, o Flávio, que é um especialista no assunto, já trabalhou em 2 concessionárias, né, faz parte do Conselho do CREA, vai poder também dar um pouco dessa experiência prática em relação a esses pontos, tá? Vamos lá, vamos começar. Bom, isso aqui o sumário eu já passei, né? Então a gente vai fazer um resumo dos principais alterações que a Resolução 14.300 trouxe para a geração distribuída, né? Quais artigos que passam a ser vigentes após esses 180 dias da vigência da lei, ou seja, após o dia 7 de julho, que acabou de passar. A questão da valorização dos atributos da geração distribuída, né? Esse é um tema que está acontecendo agora, que ele está em pauta, que ele está sendo discutido, né? O Ministério de Minas e Energia abriu uma consulta pública no mês passado para manifestações em relação a esse ponto, e nós vamos trazer aqui alguns pontos que são importantes para que todos entendam, né, qual que é a valoração desses atributos, para que, de certa forma, a gente entenda como é que é essa formação de preço e o que, de fato, deve entrar, né, na composição do preço da geração distribuída como um bônus e o que deve entrar na composição do preço da geração distribuída como um custo que, de certa forma, tem que ser pago mesmo. Tá? Então, a gente vai se aprofundar um pouco nesse assunto. A questão da redução dessa alíquota de CMS, né, da Lei 194, qual que é o impacto que isso tem na formação de preços da geração distribuída, quanto isso impacta no preço de uma CGH, a gente vai falar sobre isso, e depois algumas considerações finais, ok? Bom, a respeito das principais alterações promovidas pela Lei 14.300, tá? Eu vou falar rapidamente aqui, para quem não é familiarizado com essa lei. A Lei 14.300, ela é oriunda da Resolução 482 da ANEEL, que foi instituída em 2012. Tá? Então, essa resolução, a de 2012, ela permitiu que unidades consumidoras de energia, uma casa, um comércio, etc. e tal, pudesse fazer a instalação de uma usina solar ou de qualquer outra fonte renovável na sua residência ou em qualquer outro lugar que ele tem disponível e injetar essa energia na rede a título de empréstimo gratuito. Esta energia emprestada para a concessionária é devolvida para esse consumidor através de um crédito de energia que é abatido do seu consumo, certo? Então, esse é o modelo, esse é o modus operandi da Resolução 482. Porém, em 2012, ela só podia ser feita de mesmo CPF para CPF ou de mesmo CNPJ para CNPJ, o que a gente chama de autoconsumo, né? E esse autoconsumo ele pode ser remoto, quando a geração e o consumo são no mesmo local. Desculpa, ele pode ser local, quando a geração e o consumo são no mesmo local, ou ele pode ser remoto, onde a geração está num ponto e o consumo está no outro, né? E em 2015, através da Resolução 687, essa resolução ela foi aprimorada, né, e dentre os aprimoramentos, houve a inclusão da geração distribuída compartilhada, que onde através de você poderia distribuir através de cooperativas ou consórcios essa energia, não só para mesmo CPF ou CNPJ, essa energia podia ser distribuída para outras unidades consumidoras, desde que elas
tivessem sido cooperadas ou consorciadas desta unidade geradora, certo? Então, acabou que esse mecanismo abriu bastante o leque da geração distribuída, principalmente para a CGHs, quando a gente sabe que a geração ela nunca é local, ela é sempre remota, né? Ou seja, aquela geração que é gerada por aquela CGH, ela é sempre consumida em outro local, ela nunca é consumida no mesmo local, salvo o consumo próprio dela, que é muito baixo, desprezível praticamente. Então, isso trouxe para a CGHs, né, o benefício de poder aderir a esse mercado, né? Porque diferente da energia solar, a gente não consegue andar, a gente tem que gerar ali onde tem aquela queda da água e aquela vazão disponível, né? Então, de certa forma, nós precisamos usar o fio é uma necessidade da CGH. Então, a resolução 687, ela trouxe esse aprimoramento e permitiu toda essa abertura de novo mercado, né? Porém, na própria resolução 687 dizia que esta resolução ela seria revista em 2019. Revista por quê? Porque hoje a tarifa que nós temos compensável da geração distribuída, ela de certa forma permite que a gente faça a compensação não somente da geração de energia, que é o que as usinas de fato fazem, mas como também das tarifas de transmissão e distribuição de energia, ou seja, existe um subsídio, né, uma não cobrança pelo uso do fio, pelo uso da rede, né? E foi instituído lá nessa resolução que em 2019 essa resolução seria revista para que este custo do fio ele fosse rediscutido, para entender se de fato o mercado já estaria maduro o suficiente para não precisar mais desse subsídio e que ele andasse com as próprias pernas. Bom, esta revisão de 2019 ela acabou se tornando a Lei 14.300, que através do projeto de lei 5829, né, porque foi definido que não seria mais uma resolução, seria um projeto de lei. Então, o projeto de lei 5829, que foi trazido pelo deputado Lafayette, que foi o relator desse projeto, que virou a lei 14.300. E aí, dessa lei, ela é uma evolução da resolução 482, e ela traz aqui, eu estou trazendo para vocês, algumas das principais diferenças do que nós temos lá para o que nós passamos a ter aqui. O primeiro conceito, que é uma grande diferença bem significativa, e que lá na frente isso vai ser muito significativo para as CGHs, é a diferenciação de uma usina despachável para não despachável, né? O que é esse conceito? Basicamente é um conceito de intermitência, tá? Então, uma usina não despachável, basicamente é uma usina intermitente, ou seja, quando ela tem oscilação de geração. Uma usina solar, por exemplo, é uma usina intermitente não despachável, ou seja, ela não consegue modular a carga dela. Aqui o conceito principal é modulação de carga, certo? E já uma usina despachável, ela consegue modular a carga dela. Apesar das usinas a fio d'água conseguirem ter uma modulação menor, elas estão sendo compreendidas na resolução como usinas despacháveis. Isso lá na frente é muito importante, essa diferenciação, porque quando a gente for falar de atributo, né, o que ela contribui, o que ela consome, a fonte ia ficar muito confuso e provavelmente a gente ia perder muito ponto para a solar, né? Porque a solar ela tem muita força e conseguiria mais benefícios. Agora, dessa forma, ficou bem bacana e ficou justo. Em relação às solicitações de acesso, várias das dificuldades que nós tínhamos com a concessionária e ainda temos, elas estão pelo menos postas na resolução, ou seja, elas precisam ser cumpridas pelas concessionárias, então nós temos hoje um instrumento que nos permite dialogar com a concessionária baseado em direitos, então isso ajudou muito, a gente vai falar sobre isso. O conceito de garantia fiel de cumprimento de conexão é algo que surgiu por uma necessidade de que estava se criando um mercado de venda de pareceres de acesso, ou seja, cientes da necessidade de que haveria uma abertura, uma ruptura do mercado e quem estivesse antes disso teria uma regra de transição garantida e quem entrasse depois perderia sua regra de transição. Instituiu-se a necessidade de uma garantia de fiel cumprimento para que não se criasse um mercado de venda de pareceres de acesso, né, para que esses pareceres não fossem comercializados. Então, de certa forma, isso ajuda a você separar o joio do trigo, né, aquele projeto que é sério e aquele que não é. A possibilidade de compensação de energia de permissionária em concessionária, ou seja, aquelas pequenas permissionárias que estão espalhadas principalmente no Sul, Rio Grande do Sul em especial, elas podem
né, essas usinas que estão alocadas em permissionárias vão poder fazer a compensação dessa energia em concessionárias de energia, tornando esses empreendimentos viáveis, tendo em vista que é muito difícil você conseguir alocar energia em determinada permissionária, seja por uma questão de você não ter consumidor suficiente, ou seja por uma questão de que o preço da tarifa dessa permissionária é abaixo do que uma CGH precisa para performar. Então, é um ponto bem importante. A contratação de demanda de geração e consumo, né? Porque na geração distribuída, até então, a unidade geradora ela era tratada como uma unidade prosumidora, que a gente chama. O que é uma unidade prosumidora? É um produtor consumidor de energia. Ou seja, ele tem... Tomado já essa moça. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Se puder fazer a gentileza de botar um mute. Vinícius, teu microfone está aberto. A água não pode mexer. Tudo bem, não, meu bem? Beleza, vamos lá. Retomando aqui. Então, essa questão da contratação da demanda ela é extremamente importante, porque, como eu estava falando, uma unidade consumidora, apesar de ter geração, ela é tratada como unidade consumidora com consumo de energia, ou seja, ela tem tarifa de demanda contratada de consumo, que é uma tarifa 3, 4 vezes maior do que a demanda de geração. Agora, com a lei, não. A usina vai ter uma demanda de geração a contratar, que é a demanda que, de fato, ela vai injetar na rede, e uma demanda de consumo, que, de fato, é a demanda que ela vai consumir quando ela não estiver gerando. Isso dá uma redução de custo bem considerável para as usinas. Tá? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Regra de transição, né, essa que a gente está falando, com a manutenção dos direitos vigentes até 2045, para quem fazer essa solicitação até janeiro de 23, a gente vai falar um pouco sobre esse impacto de quem não conseguir a regra de transição, o quanto que vai representar em termos de custo para ele isso não conseguir, custo de oportunidade, digamos assim, né, porque a usina vai deixar de faturar uma parcela. Vamos falar também sobre a aplicação gradual da TUS de fio B, né, que é o custo do fio que passa a ser cobrado para quem não conseguir a regra de transição. E também vamos falar dos prazos de conexão para quem conseguir a regra de transição, né, quanto tempo tem para se conectar. Né? No caso, temos para solares de mini geração acima de 75 kW até 5 MW, 12 meses, e para CGHs, todas as CGHs têm 30 meses para se conectar. Tá? Vamos falar, por fim, também da questão do tributo, né, dos atributos da geração distribuída. Isso a ANEEL vai definir, né, qual que é essa nova tarifa compensável de GD, o que entra, o que sai dessa conta. Esse é um jabuti enorme aí que a gente está discutindo, então me perguntam qual que vai ser a nova tarifa, eu não sei dizer. Agora a gente ainda está numa fase de discussão de atributos, né? Então a gente vai passar quais são esses principais atributos, o que vai ser considerado na conta, né? E a questão do rate que passou a ser permitido esse mês. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, tá bom? Bom, vamos lá. Em relação aos artigos que passam a ser aplicados após os 180 dias de vigência da lei, né? A primeira coisa é a questão da solicitação de acesso, né? Depois o Flávio vai falar um pouco melhor sobre isso. Ele me ajudou muito a fazer essa discussão. Vários dos pontos aqui foram trazidos por ele, que a gente colocou na resolução através da associação com o Paulo, em discussão direta com o Lafayette. E um dos pontos que a gente trouxe aqui foi justamente essa questão de que a distribuidora tem que realizar concomitantemente com a criação da unidade consumidora a parte da conexão, né? Porque o que a concessionária faz normalmente? Ela exige que você tenha um número de unidade consumidora para você conseguir entrar com o teu pedido de parecer de acesso, com o teu pedido de conexão. Ela entende que se você não tem uma unidade consumidora, em tese, você não tem legitimidade para pedir um parecer de acesso, um pedido de conexão. Porém, para você ter uma unidade consumidora, você precisa aprovar um projeto de cabine de medição, proteção, etc. e tal, o que várias vezes demora um bom tempo, e isso, de certa forma, pode incorrer em um risco de várias usinas ficarem fora da regra de transição, tendo em vista que esse prazo para a criação dessa unidade consumidora, ele pode extrapolar, né, o prazo limite que nós temos, e também é um prazo que fica facultado à concessionária. Então, de certa forma, você está no risco da concessionária.
E isso aconteceu ao longo dos anos, né? Depois de 2019, quando começou a se falar da revisão da resolução, a gente viu em vários casos de que a distribuidora estava usando desse artifício, às vezes não propositalmente, mas que justamente criava uma burocracia, fazendo com que vários empreendimentos não conseguissem solicitar o seu parecer de acesso. Então, nós colocamos na resolução que as solicitações elas precisam, né, ocorrer concomitantemente, ou seja, à medida que você pede a solicitação da nova unidade consumidora, você também já pode transitar com o teu pedido de conexão, certo? Então, em tese, a concessionária já deveria estar fazendo isso. Ela não pode travar o teu processo de pedido de conexão sem que te exigindo que você tenha uma unidade consumidora já constituída. Então, isso caiu. Em tese, a concessionária já deveria estar cumprindo com isso. A gente sabe que algumas não estão, mas hoje, pelo menos, a gente tem o direito de fazer essa cobrança, tá? Outro ponto é a questão das informações que a concessionária tem que pedir, né, para que a gente possa fazer um pedido de conexão. Existe um formulário, que é o anexo 3 do Prodist, que diz quais são essas informações que devem ser solicitadas, e a concessionária ela não pode pedir nenhum documento adicional àqueles que estão listados ali no anexo 3 do Prodist, ou seja, não cabe mais facultar a distribuidora ela criar um formulário padrão em que ela cria, né, o rol de exigências com que ela faz. Esse relatório padrão foi criado pela ANEEL, está no anexo 3 do Prodist, e se houver eventualmente qualquer tipo de exigência, como por exemplo a licença ambiental, né, a gente antigamente via e ainda vê, por incrível que pareça, a concessionária pedindo licença ambiental emitida para que você tenha lá o seu pedido de conexão aceitado, mas isso não está no anexo 3 do Prodist, então não é direito dela e não é nem atribuição da concessionária fazer esse tipo de cobrança. Então, em tese, ela já não deveria mais exigir nenhum documento que não estivesse, né, relacionado no anexo 3 do Prodist. Tá? Outro ponto que é bastante importante é que em vários momentos aqui a gente também tinha que o prazo de conexão para o anexo 3 do Prodist estava em 120 dias, né? Um prazo extremamente curto para você realizar uma conexão. A gente sabe que uma CGH às vezes tem conexões de 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros, não é raro isso acontecer, e 4 meses para construir uma linha dessas é completamente impossível, né? E o ponto aqui é que você ficava na mão da concessionária para conseguir essa prorrogação desse prazo. Isso dá uma dor de barriga gigantesca para o empreendedor, porque, de certa forma, se ele não conseguir, cai o parecer de acesso, ele tem que entrar com um novo parecer, e aquele ponto de conexão que até então ele estava considerando como ponto pode até mudar, né? Porque outra usina pode entrar ali naquela subestação. Então, nós colocamos aqui que o prazo, né, desse parecer de acesso já emitido, ele pode ser prorrogado mediante apresentação de evolução ou no licenciamento ambiental ou nas obras de implantação da usina, ou seja, não é mais facultada a concessionária aceitar ou não. Ela, desde que você demonstre que você teve qualquer tipo de evolução, ela é obrigada a aceitar a prorrogação do teu parecer de acesso. Então, isso é um ponto bem importante que tira, né, essa incumbência de você ter que fazer a renovação e depender da concessionária, que a gente está pelo menos mais protegido, né? Bom, esse aqui é um ponto extremamente importante, que é aquele ponto que eu falei sobre a garantia fiel de conexão. Isso foi criado, né, pela própria ANEEL, foi uma exigência dela, porque de fato estava se criando um mercado de comercialização de pareceres de acesso, principalmente na energia solar. Tá? Então, pedia-se pontos de conexão em locais onde não havia nenhum projeto básico estabelecido, não havia nenhuma questão fundiária previamente estabelecida, mas ciente de que aquele ponto teria uma regra de transição garantida por 25 anos, só pelo fato de você ter um papel de um parecer de acesso, aquele projeto tem valor, né? Então, de certa forma, isso foi criado para coibir, né, esse tipo de, vamos dizer assim, aproveitador de mercado, né, que, de certa forma, não tem a intenção de criar uma expansão da matriz, mas sim de criar um modelo de negócio que não agrega, mas que principalmente prejudica o bom projeto, prejudica aquele projeto que é sério, aquele projeto que quer entrar em operação de fato, né, e que acaba tendo a sua conexão inviabilizada, muitas vezes, porque naquela subestação em que ele está próximo, já tem 5, 6, 7, 10 projetos ali sendo conectados,
né, que a gente não sabe se são projetos que de fato vão entrar em operação. Então, aquele bom projeto fica prejudicado pelos projetos que a gente não tem certeza nenhuma que vão entrar em operação. Então, criou-se esse mecanismo, né, da garantia de fiel cumprimento de conexão. O que é isso? É o depósito, tá, de um valor que é proporcional ao valor da potência da usina. Ou seja, se nós temos uma usina com uma potência de 500 kW até 1 mega, existe a necessidade de depósito. A ANEEL ainda vai instituir como vai ser isso, mas um depósito na ANEEL de um calção de 2,5% do valor da obra. Tá? A ANEEL também vai regulamentar qual que é essa tabela, provavelmente vai ser uma tabela por fontes. Tá? E se a sua usina for acima de 1.000 kW, você tem que fazer um depósito de 5% do investimento, certo? Porém, ficam dispensadas da obrigação de fazer esse cumprimento aquelas usinas que já que fizeram o seu pedido de conexão através de geração compartilhada, ou seja, através de consórcios ou cooperativas. Por que isso? Porque, de certa forma, quando você tem já, né, a tua contratação da energia através de uma cooperativa ou de um consórcio, entende-se que este ente, esse consórcio, esta cooperativa, de certa forma, entende que essa energia é firme, né? Porque nenhuma cooperativa ou consórcio vai fazer a aquisição de uma energia que não seja firme. Afinal, o interesse dela é que haja essa geração de energia e ela não vai adquirir, né, esse ativo de geração se você não tiver, de certa forma, uma solidez de projeto. Então, entende-se que cooperativas e consórcios criam, de certa forma, uma diligência para entender quais projetos de fato são sérios e têm capacidade de performar e quais não são. E por isso a ANEEL concordou em retirar essa exigência para cooperativas ou consórcios, que são quem acabam nas CGHs fazendo a locação dessas usinas para fazer a compensação do crédito, ok? Bom, eu acabei de falar em relação a isso, só que o ponto principal aqui, que eu considero o maior risco, não é o fato de você ter que fazer o depósito do fiel cumprimento de conexão. Às vezes faz, não tem problema, né? Tem que fazer, né? Às vezes não quer fazer nenhum compromisso com uma cooperativa, um consórcio, não tem problema, faz o depósito. O problema que eu acho maior aqui é que não existe, que tem dois pontos principais aqui. Primeiro, que você fica num risco de que numa eventual desistência de construir essa usina, você perde esse dinheiro. Ou seja, caso por algum problema que não seja da tua alçada, ambiental, licenciamento, financiamento, IFAM, seja qualquer for, outorga, você não realizar a construção dessa usina e desistir do parecer de acesso, você perde o direito de recuperar esse dinheiro. Tá? Ou seja, você não tem garantia, todo mundo sabe aqui qual que é o risco de fazer uma usina, tem milhares de riscos até ela entrar em operação. Então, se você não construir essa usina, se você desistir do parecer de acesso 90 dias depois da emissão dele, você simplesmente só tem um jeito de recuperar esse dinheiro, que é concluindo a obra. Então, isso é um ponto bem importante, que me deixa assim, mais assustado do ter que fazer o depósito, né? Porque se tivesse uma regra clara que o dinheiro voltaria, é uma coisa, mas aqui o risco é muito grande, né? E o segundo ponto que eu acho importante também é que ainda não está definido como que esse valor vai voltar, né? Se vai voltar em parcelas, vai voltar depois de tanto tempo, ou seja, você faz o depósito e não sabe como esse dinheiro vai voltar e em que forma ele vai voltar. Então, também é outra coisa que é muito preocupante, né? Porque praticamente você põe numa conta lá e sabe-se Deus quando vai voltar. Então, diante desse risco de você eventualmente não ter certeza nenhuma como que esse dinheiro volta, a minha recomendação é que, de fato, entre com pedido de conexão já com uma cooperativa ou um consórcio. Tá? Uma questão simples de segurança de saber como esse recurso volta para casa. Bom, agora aqui a gente está falando em relação à parte do limite factível e prazos para garantia da regra de transição. Tá? Aqui eu vou aproveitar para daqui a pouco chamar o Flávio, porque o que acontece aqui? Aqui a gente já entra numa questão prática, né? Nós temos o limite até o dia 7 de janeiro de 2023 para fazer esse pedido de conexão, né? Mas a nossa sugestão, né, como diretoria de Abra PCH, e o Flávio aqui também vai falar, é que trate desse assunto nesse mês ou no máximo mês que vem. Por quê?
Porque, primeiro, que a maior parte dos pontos de conexão, eles inviabilizam os empreendimentos, principalmente das CGHs. Né? Você fica com ponto de conexão a 20 quilômetros, 30 quilômetros, em 69, em 138, a obra da linha fica mais cara que a obra da usina, ou seja, é necessário ter um diálogo com a concessionária. Né? Você precisa conversar com ela, você precisa falar com o técnico, convencê-lo de que existe um ponto melhor do que aquele que eles apresentaram, ou até você entrar com uma sugestão antes. E tudo isso demora, né? Tudo isso demora. Você não consegue falar com o técnico do dia para a noite, ele não te atende, uma mudança de entendimento às vezes depende de estudos internos, então tudo isso demora, né? E um outro ponto é que à medida que você vai chegando perto do prazo, né? De certa forma, você vai tendo maior dificuldade para encontrar pontos disponíveis, porque tem mais gente pedindo ponto de conexão, e também dificultando o acesso, o diálogo com os técnicos, porque antes ele tinha 10 projetos para analisar, agora ele tem 50. Então, por uma questão lógica de tempo, você também vai ter mais dificuldade, tá? Mas vamos chamar o Flávio, que ele sabe muito mais do que eu desse assunto e pode complementar. Flávio, você está aí? Positivo operante, como diria o pessoal da operação aí das usinas e das distribuidoras. Maravilha, Flavião. Flavião, vou fazer umas perguntas aqui, você fica à vontade para responder com a tua experiência. Para quem não conhece o Flávio, pessoal... A gente não combinou nada, né, bicho? Não me coloque enrascada agora, né? Mas o bom é assim, né, cara? Sem combinar, porque aí você vai falar a verdade. Exato. Pessoal, para quem não conhece o Flávio é um amigo de longa data também, mas eu conheci ele tecnicamente, eu conheci ele precisando resolver vários problemas de conexão junto à concessionária, né? E ao longo desse tempo a gente já desenvolveu vários trabalhos juntos. O Flávio ele já trabalhou tanto na Celesc quanto na Copel, então tem uma experiência enorme, é formado como engenheiro elétrico no Cefet, antigo Cefet. E hoje ele tem uma empresa, né, que trabalha nessa área de desenvolvimento de projetos e emissão de pareceres de acesso, além de também fazer parte da diretoria do CREA. Então, ele, além de estar na parte prática, ele também está envolvido na formulação das resoluções, etc. e tal. Então, para mim, é uma referência nesse assunto. Tá? Flavião, conta um pouco aí da tua experiência em relação a essa questão das conexões. Assim, o que você tem encontrado com a distribuidora? Como tem sido o diálogo com elas? Você acha que esse prazo, se realmente a gente pedir aí com uns 4, 5 meses de antecedência, ele de fato é necessário para a gente conseguir, né, ter pelo menos alguma mínima chance de conseguir viabilizar esses empreendimentos até o dia 7 de janeiro? Conta um pouco da tua experiência, por favor. Então, até complementando o que você falou, né, Roberto, hoje eu faço parte da ABGD também, né, Associação Brasileira de Geração Distribuída, e além de ser diretor do CREA Santa Catarina, eu participei de um encontro nacional em Brasília há pouco tempo, com os representantes das engenharia elétrica do Brasil inteiro, né? Eu fui para Santa Catarina e nesse encontro em Brasília, o Conselho Federal de Engenharia, eu coloquei lá essa situação, assim como na própria lei ali, né, Roberto, de alguns palpites, para que o Conselho Federal de Engenharia ele fizesse uma ponte direto com a ANEEL, tá? Até eu não te falei isso ainda, mas foi aprovado pela ANEEL numa reunião essa semana passada, um comitê ou um GT, Conselho Federal de Engenharia ANEEL. E qual que é o principal objetivo disso? Não bypassar as distribuidoras, né? Não sei se tem colegas de distribuidoras aí também nos assistindo, mas tem um canal direto com a ANEEL, tá? Porque vocês sabem disso, a regra, né? Ou seja, tive dentro da distribuidora, se você tem uma reclamação para fazer da distribuidora, primeiro que eles amarram com a própria UC, né? A pessoa que vai fazer uma reclamação tem que ser um cliente, tá? Daí você tem que entrar na ouvidoria da distribuidora, fazer a reclamação, a distribuidora trata internamente, vai e volta, não te resolve. Daí você tem que entrar na ANEEL. A ANEEL vai conversar com a distribuidora. Esse tempo vai passando, né? E como você falou, a virada de ano está próxima aí e a gente tem que tentar uma outra maneira de fazer da vazão no que as distribuidoras já deveriam estar fazendo, que é
seguir a 14.300, seguir a própria resolução 1000 da ANEEL, né, quando se trata de um novo termo ali, que é orçamento prévio, tá? Que é uma questão aí que a gente vê que poucas distribuidoras implementaram isso, que é simplificar o processo, né? Não precisar nem criar o C, por exemplo, e na hora que você entra com a documentação base lá, não precisa nem um projeto de engenharia complexo, nada, para que a própria distribuidora não tenha muito trabalho, ela lhe mande a tantos quilômetros de rede ou tal equipamento especial, religador, regulador, e cite a participação financeira da distribuidora é tanto e o custo do cliente é tanto. Isso dá celeridade no processo, inclusive para o investidor definir, não, eu vou fazer essa usina, eu vou fazer aquela, né? Mas realmente a gente acompanha os grupos de colegas de engenheiros aí nacional, tá? Poucas distribuidoras colocaram esse processo na linha, né? Ou seja, para realmente facilitar ou não é facilitar, né? Propiciar ao investidor que entre com a solicitação de acesso e garanta o modelo, né, atual, né, sem o pedágio, que a gente chama, né, Roberto, se esse termo está errado, né, que vai começar a ter aí a partir do ano que vem. E esse debate é complicado, né? A gente tem distribuidoras que são muito enroladas nesse debate, principalmente na definição do orçamento ou do próprio parecer, né? O próprio Roberto sabe, a gente tem feito com grupos de engenharia externos, engenharia de alto nível, colegas que trabalharam em distribuidoras também, que usam os mesmos softwares que a própria distribuidora usa para fazer o cálculo da engenharia, o curto-circuito, o fluxo lá, a estabilidade do alimentador, da distribuidora, ou seja, a mesma técnica, ou até mais aprimorada às vezes, né? A gente utiliza para revisar as informações de acesso ou mesmo os pareceres que as distribuidoras têm mandado. Então, isso demanda tempo, demanda estudo, demanda debate com a distribuidora. Então, a regra aí nessa mudança, né? Não dá para deixar para a última hora, não. A coisa tem que acelerar. Show de bola, Flávio. Obrigado aí. E me diga uma coisa, Flávio, a gente tem experiência, né, de que na maioria das vezes, quando entra com um pedido de conexão ali, uma informação de acesso, às vezes até fala para o empreendedor, não peça uma informação de acesso sem ir conversar primeiro, sem ter um estudo prévio, porque se você deixar para a concessionária dizer qual que é o ponto de conexão, dificilmente você vai ter sucesso, né? E aí depois reverter é mais difícil. E você me disse aqui, né? Disse para nós aqui, os mesmos softwares que são utilizados, né, pela equipe da concessionária, na maioria das vezes são usados por vocês, etc. e tal, né? E aí fica a minha pergunta: por que nós precisamos, na grande maioria das vezes, no primeiro momento, ter esta discussão para reverter o ponto de conexão? Porque é um raciocínio meio lógico. Ora, se eu conseguir fazer uma conexão mais próxima do que ele tinha apontado antes, quer dizer que este ponto já estava lá disponível antes, né? Mas então por que ele me colocou num ponto mais longe? Foi uma questão técnica de que a concessionária tem uma limitação realmente de conexão? E aí qual que é esse? Qual que é? Por que ela faz isso e depois a gente consegue mudar? Quando tem o sentimento, por que isso acontece, Flávio? Eu vou colocar o meu sentimento ali no grupo, no chat, tá? Por que a gente consegue ajustes, ou melhor, pontos de conexões muitas vezes melhores? Porque a gente segue o que está na regra, tá? O que sempre esteve no PRODIST. Agora talvez foi revisado o PRODIST, que é outro documento importante, né, Roberto, dentro desse processo todo aí, que é o procedimento da distribuidora. Então, elas têm que seguir isso, tá? Então, o que acontece? Essas questões que eu coloquei ali no chat são definidas pela ANEEL. Uma delas é o critério do mínimo dimensionamento técnico possível e menor custo global para a conexão, tá? Analisando a usina. Tá? Muitas vezes, o que a distribuidora faz? Ela, vou aproveitar que vou fazer uma obra e vou colocar uma rede um pouco melhor, tá?
nós temos distribuidoras que, por exemplo, definiram que o cabo tem que ser rede compacta, né? Que é um cabo de uma rede mais cara, tá? Seria o ideal, falando como engenheiro, né? Eu sou muito assim, ó, eu acho que tem que usar engenharia. O cabo de rede compacta ele é utilizado onde tem vegetação que possa vir a tocar na rede e desligar o alimentador e prejudicar os clientes, inclusive a própria usina, né? A usina não quer ficar fora, tá? E a outra questão que é primordial é o índice serálnico, que é o índice de descarga atmosférica, porque as descargas laterais, quando você tem um cabo semi-isolado, ele diminui também os religamentos do alimentador da distribuidora. A gente tem visto obras aí de 15, 20 quilômetros no meio da lavoura, tá? Sem árvore nenhuma, sem um galho para encostar, tá? E em regiões onde o índice serálnico ele não justificaria esse investimento a mais nesse tipo de cabo. Mas a distribuidora ela dá uma carteirada e manda fazer, tá? Sem poder debater com o cliente. Ou ela define um cabo maior. Em vez de ser um cabo 50 milímetros, 70 milímetros, ela pede para colocar um cabo 150. Isso torna a rede muito mais cara. Inclusive, nesse inciso 3 ali, que eu coloquei no grupo, diz que a distribuidora pode até colocar uma rede mais robusta, já que ela quer aproveitar a obra, desde que haja uma justificativa para isso e também seja composto a participação financeira de maneira adequada com o cliente, tá? Isso, pessoal, é para qualquer tipo de obra, isso não é só para as usinas. A gente trata empreendimentos aí de smart cities hoje, né? Hoje o Brasil tá entrando muito nessa questão de smart cities, são cidades inteligentes, com heliporto, com campo de golfe dentro e tal, onde tem 3 megas, 4 megas, 5 megas, um condomínio desse. E a distribuidora também está, muitas vezes, no cálculo dessa participação financeira, não deixa transparente para o cliente, para o investidor, né? Por que uma rede lá dá 4 milhões e ela participa com 500 mil? Por que numa outra rede dá os mesmos 4 milhões e ela participa com 1,5 milhão, né? É um cálculo chamado participação financeira, o próprio IRD ali, calculado pela demanda, que ele é um cálculo complexo. E nós aqui fora, falando agora como investidores, né, ficamos assim, temos que aceitar, né? Tudo bem, veio a fatura, eu tenho que pagar, não, mas quero questionar essa fatura. E nós também, muitas vezes, conseguimos com a distribuidora, né, sentar, não, mas por que isso? Por que não aquele cabo? Vamos colocar um equipamento aqui para regular essa tensão e tal. A gente usa artifícios da engenharia para tentar deixar dentro do que tem que ser, né, os critérios técnicos e para a operação, mas com um custo, como o próprio Prodist fala, né, o menor custo global possível para o investidor. Tá? Maravilha. Então, acho que nas tuas palavras ficou bem claro, né, que a gente precisa entrar com esse pedido com a maior antecedência possível, porque as discussões são inúmeras, né? Desde o ponto de conexão até o valor que vai ser reembolsado pela concessionária, né? Se eventualmente, antes disso, tem uma discussão do padrão que vai ser utilizado no cabo, né? Porque normalmente você tem um aumento da necessidade daquilo que tecnicamente poderia suprir, né? O que já é necessário. E aí depois ainda, não, se você quiser fazer mais, então me pague mais por isso e quanto você me paga. Tudo isso é reunião, tudo isso é ida lá, é convencimento do técnico, né? É até importante falar disso para que o empreendedor, né, nós investidores, entendamos que não é só um trabalho técnico, né? Tem um trabalho de relacionamento muito forte para que, de certa forma, você consiga ter esse convencimento, né? E, às vezes, se você não tem um relacionamento na concessionária, dificilmente você vai conseguir até ter esse diálogo, né? Porque via protocolo você não consegue nada, concorda? É isso mesmo, né, Roberto? É muito mais complexo, né? E falando em protocolo, você me deu 15 minutos, né? Estou apurando aqui na minha fala, mas a gente também, tal é a preocupação de se dar entrada na solicitação de acesso, tá? Antes da virada da regra, tá? A gente teve um debate com um grupo de investidores ontem, onde até foi um escritório de engenharia, de advocacia de Minas Gerais, debatendo, por exemplo, algumas distribuidoras que ainda criam a morosidade para você poder entrar com a solicitação de acesso. Eu levantei isso para o jurídico, e eu sei que isso há possibilidade, e ele confirmou,
de a gente entrar, protocolar na secretaria da distribuidora, entendeu? Tá? A solicitação de acesso, atendendo os documentos que o Prodist pede, que a ANEEL definiu, né, dentro da regra da ANEEL, protocolar lá, porque hoje todas as distribuidoras têm um sistema, né? Todas é tudo via web. E daí, se você não tem unidade consumidora, ou se você não tem o negócio, ela não deixa você entrar, ela não deixa o processo caminhar. Só que, como existe uma justificativa que ela não está atendendo o que a própria ANEEL, o que a própria lei está definindo no sistema dela, a gente não vai mais aceitar, não, tudo bem, a distribuidora ainda não ajeitou o sistema dela. Não, nós vamos protocolar na secretaria, pegar um novo protocolo para garantir a solicitação de acesso ainda nesse ano, entendeu? Até essa estratégia está sendo criada aí para auxiliar aí os empreendimentos, tá? Não, show de bola. Espero que a gente consiga... Eu não quero ser aquele empreendimento que vai chegar no dia 6 de janeiro com esse protocolo da secretaria. Tomara que dê certo, mas eu prefiro entrar agora e passar o 31 tranquilo, né? A advogada falou bem isso, Flávio. Existe essa possibilidade. Se lá na frente a distribuidora vai aceitar ou não, é outra história. E não aceitando, daí o jurídico ele cresce, né? Daí é com ele, mas daí o prazo é indefinido, né? Porque quando sai da área técnica da distribuidora para a área jurídica, daí os anos correm muitas vezes, né? Exatamente. Maravilha. Flavião, obrigado, cara. Eu acho que ficou bem esclarecido. Você conseguiu dar um overview bem mais profundo do que eu conseguiria aqui. A parte prática ficou show de bola. E deixa teu contato no chat ali, depois, quem quiser tirar dúvidas com você, fica o teu contato. Né? É uma recomendação minha aqui. O Flávio é um técnico de mão cheia e precisando de dúvidas de conexão, é a pessoa que eu indico. Tá? Obrigado, Flávio. Então, meu celular e meu LinkedIn, quem precisar. Não é só o Flávio, né? Nós temos uma equipe aí de engenharia de alto nível, né? Trabalhando em conjunto, né? Para atender os projetos, né? Não só mais Santa Catarina, agora também no Paraná. E assessoramos algumas empresas de engenharia a nível de Brasil, até pelo contato que a gente tem aí com outros fóruns aí a nível nacional. Tá? Maravilha. Obrigado, Flavião. Um abraço. Valeu. Continua aí, não vai embora, hein? Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Agora já falamos bem dessa parte da regra de transição, né? E um assunto que a gente precisa tratar. E quem não pegar essa regra de transição, né? E quem não conseguir, e eventualmente a gente precisa aceitar também que vão ter projetos que vão surgir depois da regra de transição e que eles não estão contemplados hoje para, de certa forma, conseguir ter esse direito adquirido. Então, o que vai acontecer com essa usina, né, que não conseguiu ter o seu direito, né, de transição garantido? Ela vai ter, basicamente, a cobrança gradual do que a gente chama da TUS de fio B. Né? O que é a TUS de fio B? A TUS de fio B é o custo dos encargos que nós temos pelas perdas do transporte de energia em média tensão, né? Pelo custo do investimento, né, de expansão dessas redes e pelo custo da manutenção dessa rede. Então, é uma parcela do custo das redes de média tensão, ou seja, até 34,5, né, que de fato é a rede que é utilizada pela geração distribuída, né? Então, ou seja, é o custo do fio que a geração distribuída usa, né? Então, de uma forma prática, o artigo 26 lá da resolução, desculpa, 27, ele trata de uma aplicação gradual dessa TUS de fio B. E como que isso se aplica, né? Cada concessionária tem o seu percentual dentro da sua tarifa que corresponde ao fio B, né? Por exemplo, a Celesc corresponde a 19,4%, a Light do Rio de Janeiro 20,7%, a Copel 23,8%, e assim sucessivamente, né? E o artigo 27, ele aponta uma aplicação gradual destes percentuais, né? Então, ou seja, se a gente pegar, por exemplo, a Celesc, né? Então, uma usina que não pegou a regra de transição e está se conectando à Celesc, no primeiro ano, a partir de 2023, ela vai ter uma alíquota de 15% sobre 19,4%, sendo aplicada, né, na cobrança do consumidor, ou seja,
15% de 19,4%, a gente tem aproximadamente 2,7%, uma conta de cabeça aqui. Ou seja, o consumidor lá vai pagar essa parcela do fio, esse 2,7%, sobre a energia que foi injetada pela usina e creditada na unidade consumidora, e vai ser deixado de... E ele, como ele vai pagar por isso na fatura, ele vai deixar de remunerar o gerador por isso, entende? Então, como sai da composição do preço, da formação do preço da geração distribuída, você acaba tendo esse deságio para a usina, tá? Então, de uma forma prática, se tivesse na Celesc, primeiro ano 15%, 19%, segundo ano 30% de 19%, quarto ano 45% de 19%, até chegar em 2029, quando vai ser aplicada a nova tarifa de EGD, que é essa que a gente está discutindo ao longo desse ano, tá? Então, aqui eu deixo esse slide, vai ficar gravado, então depois vocês podem voltar aqui, podem procurar a concessionária que, de certa forma, estaria sendo aplicada ao caso de vocês, para vocês entenderem qual que é o impacto efetivo dessa perda de oportunidade que você tem se você não pegar a regra de transição. Eu chamo de perda de oportunidade porque vocês já entenderam aqui que nós temos um aumento gradual desse desconto aí de 3% a 5%, dependendo da concessionária. E os reajustes da energia, eles são sempre maiores do que ou devem ser sempre maiores do que esse custo. Então, eu chamo de custo de oportunidade porque, de fato, eu entendo que o preço não vai baixar, porque o reajuste vai cobrir isso. Mas você vai deixar de ganhar, né? Então, por isso que eu chamo de um custo de oportunidade. Certo? Bom, vamos para o próximo. E agora falando em relação aos atributos, né? Essa questão dos atributos. Quando eu falei aqui, né, que a partir de 2029 vai ser definida a nova tarifa de GD e para aquelas usinas que pegarem a regra de transição a partir de 2048, a nova tarifa de GD, ela vai ser composta e formada através desses atributos, né, que a gente precisa considerar na valoração da fatura. O que é o atributo? O atributo é aquilo que entra na composição do custo, né? As usinas de geração distribuída, elas trazem segurança para o sistema porque elas diminuem as perdas e estabilizam as redes. Isso é um atributo da geração distribuída, né? As CGHs, elas têm modulação de carga, então elas conseguem gerar de dia ou de noite. Isso é um atributo da geração distribuída. Porém, as usinas, elas usam a rede e elas precisam, e a rede tem um custo. Então, é um atributo que tem que ser cobrado da geração distribuída. Então, esses são os atributos, né? Atributo na verdade, tudo isso vai virar uma fórmula e essa fórmula vai ser aplicada para cada uma das fontes, pela localização onde ela está e tudo mais, tá? Então, em relação aos atributos, isso aqui eu estou até falando já com base na contribuição que nós fizemos pela ABRA-PCH para o Ministério de Minas e Energia, né? Então, é importante que todos nós aqui entendamos, né, quais são esses atributos para que a gente defenda, né, de certa forma, a nossa matriz, os atributos da nossa matriz. Então, o primeiro ponto que a gente colocou lá é o deslocamento da necessidade do uso de energia térmica fóssil, né? Ou seja, nós já temos um exemplo nos outros países em que a geração distribuída ela já está sendo aplicada há mais tempo, como na Europa, na Califórnia, por exemplo, de que o incremento dessa energia de geração distribuída, e hoje nós temos mais de 14 gigawatts de potência instalada, ele traz um gerador barato, né, no custo marginal de operação do sistema. Por que ele é um gerador barato? Porque ele é um gerador que não custou para o governo botar esse incremento de energia, ou seja, essa energia não veio fomentada pelo governo, né? E várias vezes nem financiado, né? Porque às vezes não é fomentado, mas é financiado pelo governo, ou seja, o dinheiro veio do mesmo bolso, né? E também ele traz um incremento perto do centro de consumo, né? Você coloca uma CGH, ela está perto de uma pequena cidade, etc. Então, ela não está lá no norte, na maioria das vezes, não está lá no norte, não tem uma linha de transmissão de 700 quilômetros, etc. Então, você acaba trazendo um gerador barato para o sistema. Então, você imagine se a gente tivesse mais incremento dessa fonte, né? Hoje nós temos 14 gigas, se tivéssemos mais, o quanto nós conseguiríamos postergar o uso das fontes fósseis, né, através do incremento da geração distribuída, né? Inclusive, trago o exemplo dessa crise hídrica, né? O quão nós conseguiríamos ter postergado, ou às vezes nem utilizado, né, desse mecanismo, se nós tivéssemos já as CGHs
né, e as demais fontes tendo uma maior representatividade na nossa matriz, né, o quanto isso significaria em termos de postergação do uso dessa energia mais cara. Então, o atributo que nós colocamos é considerar o ganho do deslocamento, do custo evitado, né, do uso das térmicas pelo incremento do crescimento da geração distribuída. Tá? Outro ponto é a questão do sinal locacional, da redução das perdas elétricas da transmissão e distribuição, né? Se a gente avaliar que a geração distribuída, principalmente a geração local, né, acaba não sendo o caso da CGHs, mas a geração remota, ela reduz muito as perdas de transmissão, né? Por quê? Porque normalmente ela está num grande centro de consumo ou ela está deslocada no final de linha, né? Ou seja, quando você tem lá uma usina no final de linha, ao invés daquela usina sair da subestação e andar 25 quilômetros para chegar naquele final de linha e passar por todas aquelas perdas que ela passa, se você tem uma usina lá no final, você acaba tendo uma injeção dessa energia, você reduz essas perdas e você estabiliza toda essa rede, né? Muito melhor. Então, nesse sentido, a ANEEL, ela precisa fazer a simulação desses alimentadores e ela já tem como calcular isso, né? Para que ela faça o cálculo certo dessa redução e aumento, essa redução das perdas, né? Inclusive, ela pode fazer isso por sub-regiões. Ela consegue dizer, olha, nessa sub-região aqui, a entrada desta usina aqui vai trazer um benefício muito grande. Então, você pode, inclusive, conectar a tua usina aqui, que para mim vai me ajudar, né? Inclusive, ela consegue fazer esse trabalho, porque a ANEEL hoje já tem sistema, já tem capacidade de fazer, né, essa análise locacional dos pontos que, de certa forma, ela reduz as perdas. Então, o que a gente está pedindo aqui nesse atributo é que seja calculado, de fato, qual que é o aumento e a diminuição das perdas dos alimentadores, né, que a geração distribuída ela causa. Porque se você quer cobrar a geração distribuída pelo uso do fio, você também precisa descontar dela daquilo que ela contribui, né, para as perdas do fio e etc. e tal. Então, é um atributo bem importante que a gente está pedindo que seja considerado. Tá? Outro ponto aqui é o ganho da capacidade adicional no sistema pela geração distribuída, né? Se a gente avaliar que, por exemplo, as usinas despacháveis, como a CGHs, por exemplo, elas contribuem muito significativamente na diminuição da capacidade, na diminuição da necessidade, né, de você precisar contar com outros tipos de fonte, ou na necessidade, inclusive, você ter uma expansão da matriz elétrica a partir de fontes não renováveis, né? Então, o que a gente está colocando aqui, que eu vou falar um pouco mais na frente, precisa ter até mais um ajuste sistêmico em relação a isso, que precisa ser considerado os ganhos, né, da capacidade adicional no sistema advindos da geração distribuída. Tá? E o último ponto que a gente traz aqui, e que é um ponto extremamente importante, é que hoje a geração distribuída, do ponto de vista regulatório, ela não é considerada como uma matriz energética firme, né? Ela entra como um incremento de energia no sistema. Porém, quando as concessionárias elas vão fazer a contratação lá da energia delas para 5 anos, elas contratam energia para cada 5 anos, e elas vão lá considerar o quanto de energia que elas vão precisar para os próximos anos, elas não consideram a geração distribuída. E o que acontece quando elas fazem isso? Ela acaba ficando sobrecontratada, porque se ela não considera a geração distribuída na matriz dela e ela fica sobrecontratada, esta energia que sobra, ela é repassada através da CDE, né? E nós precisamos pagá-la depois como consumidores. Ou seja, o efeito que a geração distribuída traz de incremento da matriz, como ele não é considerado como uma energia firme pelo sistema, a concessionária sobrecontrata esta energia e nós precisamos depois pagá-la novamente na conta de energia. Então, é necessário que seja feita uma revisão, né, da Lei 10.848, que ela é de 2004. Veja que em 2004 nem se sonhava em ter geração distribuída, então, de certa forma, não é a lei que está errada, é o sistema que precisa se adequar a ela. Então, é necessário que haja uma revisão dessa lei para que a geração distribuída ela seja considerado como incremento de energia, para que a gente não tenha, né, acontecendo essa dupla cobrança, essa sobrecontratação de energia
pelas concessionárias. Então, o que nós colocamos como um atributo que precisa ser feito, não é nenhum atributo, mas é uma sugestão de correção de rota, né? É que o modelo de contratação de energia pelas concessionárias precisa ser revisto, para que, de certa forma, a gente consiga colocar a geração distribuída como uma energia firme e que ela traga a redução do custo para o sistema, que hoje ela traz, mas acaba sendo repassado para o consumidor pela sobrecontratação da concessionária. Não é ela que prejudica, é o modelo que não está certo e, por isso, ele tem que ser revisto. Certo? Esse é um ponto bem importante, inclusive. Acabei de falar dos atributos também. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a formação de preço em relação à alíquota de ICMS, tá, pessoal? A gente teve essa redução da alíquota de 29% para 18% no Paraná, de 25% para 18% em Santa Catarina, de 32% para 18% no Rio Grande do Sul. E muitos me perguntam se isso afeta o preço da geração distribuída, afeta a precificação das usinas, tá? Não afeta a precificação das usinas, porque a maioria das CGHs, a grande parte das CGHs, elas trabalham no modelo de geração compartilhada, através de cooperativas, tá? E esse modelo de geração compartilhada através de cooperativa, ele não usa o crédito de ICMS, não usa a compensação do ICMS para fazer a formação de preço da usina. Ela considera simplesmente TE mais TUSD, tá? Então, de certa forma, não se preocupem com isso, porque essa redução da alíquota de ICMS não afeta a formação de preço das CGHs. A solar é bastante afetada com isso, tá? Mas as CGHs, elas acabam sendo não afetadas. Eu até considero que elas não são afetadas porque eu basicamente não conheço usina que se aproveita de ICMS na operação, tá? Bom, pessoal, considerações finais. Falei pra caramba aqui já, né? Então vamos terminar aqui para todo mundo poder jantar. Bom, falamos das regras estabelecidas pela 14.300, elas devem passar a ser exigidas agora no segundo semestre, como o próprio Flávio falou, isso já está regulamentado, mas não está sendo cobrado e exigido, porém já deveria estar. Então, apesar de nós hoje não termos a concessionária fazendo isso, fazendo cumprir isso, já é de nosso direito que a gente exija com que ela faça. O Flávio foi muito feliz também quando falou na dificuldade de a gente conseguir fazer isso cobrar, né? Porque você precisa ter a formalização da negativa pela concessionária, tem que abrir um protocolo na ouvidoria da concessionária para você ter de novo a formalização da negativa para depois ir na ANEEL, e a ANEEL vai procurar a concessionária, ou seja, todo esse trâmite aí demora pelo menos uns 60 dias, se for rápido. Então, é muito moroso e sempre tem que ser baseado em casos práticos, né? Então, a gente não consegue também conseguir ter uma velocidade para fazer isso, juntar as coisas, porque tem que ter uma moção específica, tem que ter um caso específico, e às vezes isso acaba atrapalhando muito, mas a lei hoje ela já protege muito, né, e já nos dá bastante argumentos para, digamos assim, ter como discutir com a concessionária, né? Uma coisa bastante importante que eu tive já com o deputado Lafayette algumas vezes é essa questão que está descartada a possibilidade de prorrogação do prazo limite para garantia dos direitos vigentes, então não vai passar do dia 7 de janeiro de 2023, tá? Tinha gente falando que ia passar, mas não vai passar disso, porque a abertura, né, de um projeto de novo de lei para discutir isso permitiria a abertura para novas discussões que poderiam trazer algum prejuízo para aquilo que já foi conquistado. Então, vai ser dia 7 de janeiro de 2023 e não se fala mais nisso. Tá? O prazo limite para prorrogação para obtenção desses pareceres, aquilo que a gente já falou agora, olha, sem ter nenhum susto, ou tendo um susto pequeno, sem precisar protocolar na secretaria lá e depois ter que pensar em judicializar alguma coisa. Eu considero agosto, mas agosto praticamente já acabou, então tem que correr, tem que ir o mais rápido possível. A gente tem que acompanhar muito de perto essa questão da definição dos atributos, tá? Nós, como Abra PCH, vamos estar acompanhando de perto, a gente está acompanhando de perto as discussões que estão acontecendo na ANEEL para que, de fato, a gente consiga trazer para a precificação das CGHs todos os atributos que, de certa forma, eles são de direito, né? A questão de estabilização de rede, a questão de despacho, tudo isso tem que entrar na conta, né? Além de a gente ser uma matriz renovável que traz um incremento maior de energia para o sistema, então a gente precisa realmente considerar tudo isso nos atributos das CGHs, nós vamos fazer isso, tá? Então, atenção para esse preço, porque é um preço que vai definir também o futuro do mercado. E, por último, pessoal, a questão do REID, tá? O REID tinha sido vetado pelo Bolsonaro, mas a Câmara derrubou o veto, então o REID ele pode ser utilizado pela geração distribuída, porque, de certa forma, os projetos de GD passaram a ser considerados investimentos de infraestrutura. Então, eles podem passar
ser enquadrados, né, e utilizado o RAID. Muita gente tem me perguntado isso, dizendo que os formulários não estão funcionando. De fato, eles não estão, porque acabou de acontecer essa alteração. Então, é preciso que a gente tenha uma adequação nos formulários, no modus operandi, isso vai acontecer, mas de fato é que as usinas de geração distribuída, que antes não podiam usar o RAID, agora elas podem usar o RAID, como também ela pode acessar linhas de financiamento que são específicos para empreendimentos de infraestrutura, como o Proinfa, por exemplo, como também podem passar a receber dinheiros de fundos de infraestrutura. Tá? Isso é muito bacana também, então abre-se uma nova possibilidade aqui para essa questão. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, agradeço a todos vocês, deixo meus contatos aqui caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa. Se quiserem fazer alguma pergunta aqui no chat, eu estou à disposição. Também, se quiserem pedir a palavra, está aberta a palavra, e o meu contato também está aqui, tá? O meu e-mail, podem mandar e-mail quando vocês quiserem, tá bom? Então, aberto a perguntas, estamos à disposição. Alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Bom, me parece que não. Também meu contato está aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só chamar. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? Flávio, mais uma vez, obrigado por participar aqui com a gente. Foi uma satisfação estar aqui. Como diretor, é um prazer estar falando com vocês sobre esse assunto que eu adoro, tá? Então, fica aqui meu contato, e qualquer coisa que vocês precisarem, é só falar, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite. Vamos que vamos. Um abraço. Roberto, um abraço.